Voltando aqui pro futebol, tem umas duplas que são tão boas que parecem eternas, né? Mesmo quando os caras jogaram juntos por pouco tempo. Que é o caso dos dois convidados de hoje do Duplas Espetaculares. Ó, eles estão aqui no telão, Raí e Palhinha foram pessoas, personagens do futebol que o torcedor do São Paulo lembra muito bem. Eles escreveram seus nomes em alguns dos momentos mais marcantes da história do São Paulo. Essa história é sobre admiração. Um jogador magrinho e veloz se encantou por um dos meias mais elegantes do futebol brasileiro. O mineiro rápido se juntou ao paulista clássico, habilidoso, e uma sintonia inesperada surgiu no São Paulo para ganhar quase tudo que pintou pela frente. Raí e Palhinha, ídolo e fã que formaram uma dupla espetacular. O Palhinha era o único que me chamava diferente, assim, tinha vários apelidos, mas o Palhinha era sempre assim: olha o homem chegou, olha o homem, deixa o homem descer. Deixa o homem passar, vai. Isso pra não falar, quando eu cheguei no São Paulo com o Ronaldo Luiz, eu queria pedir autógrafo pra eles todos, né? Só via na televisão, e eu não vou jogar nunca nesse time, pensava, né? Aí chegava esses homens tudo, pronto, tá o homem, aí eu cutuquei no Ronaldo. A primeira vez que saiu o homem foi com o Ronaldo Luiz, falei: Ronaldo, o homem chegou. Raí e Palhinha, uma dupla que durou apenas 15 meses. Mas foi um dos períodos mais espetaculares e vitoriosos da história quase centenária do São Paulo Futebol Clube. Conte comigo: título paulista de 92, Libertadores de 92 e 93, Mundial de 92. Todas essas taças pesadíssimas estão ao mesmo tempo no currículo dos dois. Mas vamos começar pelo começo. No início de 1992, Palhinha desembarcou de Minas na casa do atual campeão brasileiro na época, o São Paulo de Tele Santana. E quando o presidente do América me disse que havia me emprestado para o São Paulo, eu falei com o Dr. Magnus, que já é falecido, o senhor não deve estar passando muito bem da saúde, não falar que o São Paulo quer me contratar. Não podia ser de verdade. Pensei assim, como é que esse cara vai jogar nesse fraquinho, baixinho assim, fininho, né? Mas aí logo dentro de campo, isso com certeza já é a visão do Tele, né? Conheci muita gente lá que acompanhava o Campeonato Mineiro, né? Todos os clubes de Minas. E parece que ele, né, foi aquele estilo que precisava para aquele time ter mais engrenagem ainda. Porque foi acima de tudo, de qualquer expectativa que eu poderia ter. E quando eu me apresentei no CT, na Barra Funda, e aí começou a chegar essas máquinas todas, eu na capa do Batman, um esqueletinho, a carcassinha, falei: não vai dar, olha, esses caras são muito grandes, bicho, dá pra mim não, como é que vai fazer agora? E aí foi assim que tudo começou. Aquele time ainda tinha o Cafu, tinha o Miller, que era um dos melhores atacantes do Brasil na época. Como é que foi, Raí, o entrosamento? Foi rápido? Naquela época a gente jogava mais de 90, entre 90 e 100 jogos por temporada, né? Então, e não existia essa coisa de poupar, né? Vamos ficar fora e tal, não existia. Era um absurdo que a gente jogava. E a gente treinava muito também, né? Mas o time chegou num ponto de entrosamento que o desgaste era bem menor. E uma coisa que conta muito é o prazer de jogar junto. A gente ia com gosto pro treino porque sabia que a gente se divertir, não só fora de campo, mas dentro de campo também. Resultado: título da Libertadores de 92, o primeiro da história do São Paulo. Palhinha foi o artilheiro do torneio, com 7 gols. Na final, decisão por pênaltis contra o Newell's Old Boys, da Argentina. A invasão do Morumbi ainda é um dos momentos mais emocionantes da história tricolor. A gente não tinha noção, mas estavam fazendo história. E aquela invasão não tinha como não acontecer, né? E foi um dos momentos. Depois, assim, o time ainda continuou melhorando. A Libertadores de 93 foi ainda mais impressionante. O povo invade o campo! É uma histeria, uma loucura! 6 meses depois, outro dia histórico. Final inédita do Mundial de Clubes contra o Barcelona. A dupla espetacular participou do gol da vitória, mas não foi com uma tabelinha. Palhinha sofreu a falta para Raí marcar o segundo dele no jogo. Ou será que Palhinha cavou? Cafu devolveu, Raí bateu, gol!
era o gol que a gente precisava para sair campeão. E nada melhor de virada, hein? O Barcelona, que todo mundo falava que ia atropelar a gente, que ia passar por cima, passa nada, os caras tinham que jogar demais para passar por cima, não era difícil passar. A gente era complementar assim, no jogo, no meio campo, no ataque, né? E acabou saindo também dessa complementaridade, né? Eu saía para a direita, ele entrava, né, pelo ataque, às vezes eu voltava um pouco mais, mas geralmente ele voltava mais, ele troca comigo, mais com o Miller, com os outros jogadores, mas eu e o Paulinho sempre estávamos próximos, sempre procurando um ao outro também. E aí acabou a jogada decisiva, saiu não de uma tabelinha, mas de algo complementar, né? O privilégio de ter sofrido aquela falta está ali marcado também, né? Aí vem o Raí e faz aquele gol, né? Tinha que acabar o jogo ali, depois daquele jeito não podia nem continuar mais o jogo. Uma semana depois veio o título paulista. Na temporada seguinte, o sucesso continuou. Bicampeonato da Libertadores. Um lance de Palhinha dessa campanha nunca mais saiu da cabeça de Raí. Foi nas quartas de final contra o Flamengo. Uma se não é a maior, mas uma das assistências mais bonitas que eu já vi na história do futebol foi o Palhinha que deu. Ele recebe a bola, domina com o pé direito, de costa para o gol do Flamengo e de esquerda de primeira, assim, ele dá entre dois zagueiros pro Miller, que entra, dribla o goleiro e faz o gol. Essa jogada mostra que é aquela peça que o Tele enxergou, que fala assim, não, aquele baixinho, magrinho lá vai cair bem aqui. O Miller até hoje me pergunta, né, como é que eu consegui ver, eu já tinha visto ele antes, né? Então, assim, era menos difícil, que eu já via antes, eu já sabia onde é que eles estavam antes, né? Tinha as referências, as balizas das traves, as placas de publicidade. Não dá para explicar como que é isso, mas eu sabia onde é que eles estavam. Já citaram o Tele como um dos grandes arquitetos desse time, um dos maiores gênios do Brasil à beira do campo. Palhinha, é verdade que você tinha medo dele? Pô, como é que não tinha medo dele, rapaz? O homem era bravo, velho. É que você não ia nos treinamentos, não via como é que ele me pegava lá, rapaz. Não era fácil, não. Mas medo, era um medo com respeito, assim, na verdade. Era mais respeito do que medo, né? Medo é uma expressão, assim, porque o Tele foi tudo de bom na minha vida, né? Ele me fez ficar melhor do que eu era, entendeu? De verdade. Em todos os sentidos, de treinamento, de cobrança, de profissionalismo, de caráter, de ser homem, respeitar meu companheiro, respeitar os adversários, enfim, ele foi uma chave que é difícil falar, não gosto de falar muito dele porque eu me emociono de verdade. Então, sim, ele foi tudo. Muita coisa que o atleta não tinha consciência ainda, que ele poderia fazer, o que ele poderia melhorar. O de nível, assim, de estágio, de melhorar, poder explorar o máximo. Né? Ele falava para mim, né? Você tem 1,90 m, você tem que estar mais na área, você tem que finalizar. Aí, estando mais na área, tem que trabalhar fundamentos, né? Melhorar cabeceio, tudo isso vai fazendo. Então, no começo foi duro. No começo tinha ele pegava mais do meu pé, depois ele viu que já ia sozinho. Mas eu acho que com o Palhinha, ele tinha uma coisa, além de ser mineiro, tinha uma coisa que ele também, claro, o estilo do Palhinha, técnico e tudo, mas ele também foi um jogador, ele foi um jogador franzino, e ele sempre falava isso, né? E eu acho que ele se via também um pouco no estilo do Palhinha como ex-atleta. Aí, uma das provas de que a aposta do Tele no Palhinha deu certo foi na decisão da Libertadores de 93, né? Você lembra de algum lance de entrosamento daquela final? Tem uma jogada, assim, que na final de 93, que a gente ganha de 5, né? Eu faço um gol de peito, né? O Palhinha toca em mim, na verdade ele passa, e vem dois jogadores, assim, fechando, e eu dou só uma cavadinha, assim, pro Palhinha pegar na frente. O Palhinha pega na frente e já enfia pro Cafu. Olha o Raí, de peito! Gol! Mas isso é um detalhe, assim, como a gente tinha uma confiança, né? Eu já sabia que aonde ele estava passando. O trabalho era passar pelos dois, por cima dos dois, dar uma cavadinha bem pequenininha, assim. Que eu sabia que ele já estava passando. Aqui é um exemplo, assim, do entrosamento que era, como a coisa funcionava, como uma máquina mesmo. Fazer esse 5 numa final de Libertadores já diz muita coisa. Raí se despediu do São Paulo em junho de 1993, antes de ir para o PSG. O último jogo dele foi contra o Santos. Goleada por 6-1.
Esse jogo da minha despedida, eu lembro desse um dos gols do Palinha, que era uma despedida, ele, que é uma demonstração, né, de respeito. Teve um dos gols que ele faz, eu não tinha feito meu gol ainda, no final acabei fazendo um. Ele passou, aí ele começou a me procurar, esperar para ele me dar o passe para eu fazer o gol na minha despedida. E eu esperando o Raí entrar na área, que eu ia falar para ele não foi. A história de vocês juntos no São Paulo acabou depois desse jogo, mas não acabou a história completa, né? Como é que foi o reencontro com a Amarelinha? A gente se encontrou na reunião, aí o Palinha, aquele franzininho lá que veio lá de Minas, e depois chegou na seleção, né? Não foi, Palha? Consegui, me deram uma empurradinha e me levaram junto. Já não pesa nada, vão levar ele. Você tá na seleção, você imagina, num país como o nosso, quantidade de jogadores bons que se tem. Você já ser convocado para uma seleção, jogar já era um bônus a mais, né? Vamos dizer assim. Imagina eu ter que jogar no lugar do Raí ainda. Não era fácil para mim, não, né? E o momento da seleção era tumultuado. O time buscava a classificação para a Copa de 94 e tinha começado muito mal as eliminatórias. Fiquei muito feliz, né, na convocação do Palinha, que ele merecia por tudo que ele fez, pela importância que ele tinha também no meu crescimento também, no meu sucesso no São Paulo, que acabou me levando de volta para a seleção. Eu tinha vindo em 87, depois, né, com sucesso no São Paulo e tudo, voltei a ser capitão da seleção, né, fiquei anos e anos como capitão da seleção. E é claro que é o trabalho de uma equipe toda e que jogava do meu lado. Raí e Palinha viveram juntos uma trajetória curta, mas vitoriosa. Vitoriosa, como lembram muito bem, mas tão curta a ponto de trair a memória. Eu mesmo imaginei que fosse uns 3 anos, né? Eu nem lembrava que era 1 ano e meio. Parece que foi muito mais, e foi marcante, né? E acho que ficou uma coisa muito forte, que pra mim parece 5 anos que eu passei com ele, e isso achando pouco ainda, né? Cada vez que a gente se encontra, parece que a gente se viu, né, há 2, 3 dias. Foi muito ativo, muito positivo, muita coisa influenciou para ter esse respeito, esse carinho, e agradecer o homem, como sempre chamei, né, por tudo que ele fez por mim, ter me ajudado bastante fora de campo também, que não era só dentro de campo, né? Então é um privilégio muito grande. Não disse que era uma história sobre admiração, que depois virou amizade e que conquistou muitos títulos. Raí e Palinha, uma dupla espetacular.